Já te disseram que você tem um sorriso encantador? Sempre elogiam a sua simpatia? Você tem um ímpeto de agradar as pessoas? Busca a opinião dos outros toda vez que você tem alguma dúvida, não sabe o que fazer? Já te acusaram de viver no mundo da lua? Você seduz com o seu mistério? O mistério te seduz? Então acho que você tem algo de Perséfone em você. Olá! Hoje a gente vai falar da deusa Perséfone, um pouco sobre essa misteriosa deusa que representa a energia da filha. Como é uma mulher sobre o mito de Perséfone? Bem, para quem não sabe, eu e a Marina estamos fazendo uma série de vídeos e vale a pena buscar lá no YouTube, em Tecendo Essência, uma playlist chamada Deusa Pessoal. Na semana passada a gente falou sobre a Deméter, que é a mãe de Perséfone. Vale a pena assistir porque são dois mitos que se entrelaçam, né? E alguns dos detalhes que você vai ouvir aqui vão ser complementados com os detalhes do vídeo de Deméter, tá? Sim. Bem, Perséfone é filha de Deméter e Zeus. Deméter é a grande condutora e Zeus representa o poder. Então, com isso, a filha Perséfone é a condutora, só que de outro mundo. A gente vai entender melhor que mundo é esse, onde ela é rainha. Ela tem um poder de transcendência, né, para esse mundo. Sim. Auxilia as pessoas na sua transcendência, né? Sim. Bem, então nós vamos entender agora, falar um pouquinho sobre o mito clássico de Perséfone. Aliás, Perséfone tem até duas versões, a Coré e a Perséfone. Quando jovem... É a mesma mulher, só que dividida em dois nomes, duas personalidades. A jovem, considerada aquela jovem doce, inocente, ela é Coré. Então, inicia-se um mito, né? Ela, Coré, com sua mãe, né? Ela gostava muito de ficar nas flores, de colher flores, ela gostava de se encantar com a beleza, né? Ela ficava inocentemente nos campos, até que ela olha um narciso, ela admira a beleza daquela flor, ela fica encantada. De repente, não, isso ela tinha uns 12 anos, né? Mais ou menos só para situar, né? Sim. Ela era uma pré-adolescente. Aí de repente abre-se a terra e surge Hades. Hades é o deus do inferno, é o deus do submundo. E um parênteses aqui à parte, o inferno para os gregos ele é totalmente diferente do que a gente conhece do conceito católico cristão, tá? O inferno para os gregos, ele é simplesmente uma passagem para um outro mundo. Ele é um mundo subterrâneo. O mundo dos mortos. Onde vivem os mortos, né? E Hades, o grande deus, né? Ele é irmão de Zeus. Naquele momento ele subiu e raptou e pegou Perséfone para ele, porque ele se apaixonou pela beleza de Perséfone. Se apaixonou por Perséfone. E leva ela para o submundo. A mãe fica desesperada e Perséfone vai para lá, para esse submundo, e também não entende o que está acontecendo. Ela fica realmente preocupada, ela fica com medo, triste, porque ela fica sem a mãe. Naquele momento ela nunca tinha ficado sozinha, sem a mãe, em um outro lugar desconhecido. Até que chega Hermes, e ela fica feliz ao saber que ele vai levá-la novamente para ver sua mãe. Sim. Quando ela vai, antes dela voltar para o mundo acima, né? Sim. A Hades conversa com ela e oferece para ela sementes de romã. E ela decide comer as sementes. Quando ela volta para o mundo para encontrar a mãe, tem aquela felicidade, ela mata a saudade da mãe. No mais, elas conversam e Deméter pergunta para Perséfone: filha, você comeu alguma coisa lá quando você estava no inferno? E ela diz que sim. Porém,
ela não diz que ela aceitou, ela fala que ela foi obrigada por Hades. Ela fica meio assim, falando, não, me obrigou, aí eu tive que comer a semente de romã. E aí a Deméter fica super chateada porque naquele momento ela sabe que agora a filha não vai mais poder ficar com ela, né? 100%. Pra sempre, 100%. Então, por um acordo também entre ela, Hades e Zeus, que tentou mediar tudo ali, né, para ficar todo mundo feliz, o que acontece? Metade do ano, a Perséfone volta a conviver com a mãe, fica aquela metade visitando a mãe, né? A mãe fica feliz, é no ano que vem é na época que vem a primavera, porque a Deméter ficando feliz, ela enfeita, né? Enfeita tudo floresce, tudo, quando Deméter fica feliz. E quando Deméter vai embora, Perséfone vai embora, volta pro mundo de Hades. Deméter fica triste, e aí vem o outono, o inverno e as plantas morrem. Então esse é um mito conhecido, os detalhes mais desse mito tá no outro vídeo. Mas o que a gente tem que entender principalmente aqui é essa história, esse arquétipo que traz a mulher que tem como a sua essência principal Perséfone. A primeira coisa pra gente ver aqui é que no início ela é Coré, né? A gente tem que começar com a Coré. Como é esse arquétipo Coré, como essa energia Coré trabalha dentro da mulher. A mulher Coré, ela realmente tem como a mãe a sua diretriz. Porque a Deméter, a mãe Deméter, é aquela mãe dominadora, né? E Coré, ela tem uma personalidade mais retraída, ela tem aquela coisa de ficar ali quietinha, ela aprende a dar espaço para a vontade da mãe. Sim, eu falo que a Coré não sabe o que quer e nem sabe o que quer. Perdidinha. Porque quando ela é raptada, ela inicialmente não quer. Ela também tem uma questão com a depressão, assim como a sua mãe, né? Ela fica ali muito triste, fica vitimizada. E nesse processo, não é só a Deméter e que orienta a Perséfone. A Deméter também precisa da Perséfone. É porque a Perséfone acaba virando um braço, na verdade, da Coré, né? Um braço da Deméter. Ela acaba colocando a energia dela na própria filha. Então, a questão de orientar a filha é também ser um pouco, reviver um pouco o que a filha está vivendo. É a mãe que vive a vida da filha. Sim, né? E a filha acaba permitindo, por aquela questão do eu permito por amor, né? Acaba permitindo a mãe. Então, fica uma questão meio, um círculo vicioso, né? Uma acaba alimentando o que a outra precisa e no final... acaba se anulando a outra. Elas realmente têm uma relação muito simbiótica, né? Sim, sim. E aí o mito continua, né? Ao mesmo tempo que elas estão com essa relação simbiótica, a Perséfone vai crescendo e vai entendendo. Ela na verdade, assim, ela não vai entendendo, ela vai vivendo do jeito que ela consegue viver ali. Ela não entende muitas coisas, não. Ela não tem muita noção. Como eu falei, né, que ela não sabe o que quer e nem que quer. Por que isso? Porque quando Hades a rapta, né, ela inicialmente não gosta, não quer. Ela inclusive tem até uma questão aí de a mulher Perséfone tem essa questão da depressão também. Sim, Coré. A Coré, né? Depois do rapto, ela começa a virar Perséfone. Sim. Né? Porque mudam os detalhes. Mas no início ela ainda tá ali numa fase em que ela se sente vitimizada. Ela ainda é muito filhinha da mamãe, né? Sim. E quando ela fica ali feliz e sabe que vai ver a mãe novamente, ela aceita a semente de romã que Hades oferece. Na verdade, a semente de romã, ela é o ponto crucial dessa história. Porque se não fosse a semente da romã,
A Deméter estava feliz de ficar com a filha. Ela conseguiu o domínio total da filha de novo. A menina não ia nem se dar conta, continuaria com a mamãe, estaria tudo feliz. Essa Mas representação aí da veio a semente de semente. romã, maçã, a gente já conhece, né? Mas é engraçado, e isso fala também um pouco a respeito de uma questão de caráter de Perséfone, uma parte Sim. meio um pouco negativa. Porque quando a mãe pergunta, ela não assume, sim, eu comi, né? E eu aceitei. Não, ela fala que sim, que é uma verdade, porém ela mente dizendo que foi forçada. É, Isso não é verdade. isso não é verdade. O que acontece com isso? Como a personalidade de uma moça Coré, ela é muito insegura, ela não responde por si mesma. E ela também fez isso para agradar a mãe, né? Para agradar a mãe, que é para ela, é ela no alto, no máximo que ela consegue. A mãe para ela ela vê como a grande orientadora dela. Não posso decepcionar minha mãe. Sim. Então ela não tem a coragem para assumir que sim, que fez, que errou, que então a mulher Coré ainda, a jovem Coré, ela vai tentando com um jeitinho colocar algumas meias verdades, fazendo algumas coisinhas para poder agradar todo mundo. Para ela o importante realmente é que as pessoas estejam felizes com ela, que estejam aceitando ela. Ela olha muito para o externo, ela não consegue entrar em contato com a força ainda dela. Ela não tem essa maturidade ainda. A gente até vê fisicamente a mulher que é muito, tem essa energia muito forte, ela é sempre um pouco criança, meio jovem, né? Ela tem sempre aquele frescor de juventude, ela não leva nem muita coisa a sério, porque ela sabe que sempre tem uma mãezinha dela para ajudar, uma mãe para ajudar, alguém para dar uma ajudada. Ela sabe, assim, e ela acaba manipulando a situação nesse sentido de, ai, coitadinha, meio a vítima, aí não é culpa minha, porque aconteceu tal coisa, porque o mundo assim, porque ele me obrigou, porque aí vai. Não, nunca é culpa dela, porque ela, coitadinha, ela é uma criança que precisa ser protegida, né? Sim, mas a cura da mulher Perséfone está justamente aí, quando ela começa a assumir responsabilidades e após assumir responsabilidade ir até o final sem reclamar. Sim, né? Porque se a gente vê o processo do mito, né, é um processo natural da mulher. No caso, toda mulher passa da criança, passa da jovem, matura para a mulher. Então, o primeiro rapto é a questão, a gente até simboliza uma questão do casamento, a gente vê a sexualidade ali contida na romã. Então, essa ruptura, ela existe no padrão normal. Se fôssemos colocar no mundo de hoje, né, eu acho que seria assim, o campo de flores ali, quando ela está colhendo os narcisos, seria mais ou menos a mulher que hoje em dia está indo para a faculdade. Começando a sua vida ali, né? É um momento que ela se solta um pouquinho da mãe, Começa a mãe perde ela de vista um pouco, e aí ela é raptada, né, por Hades. E aí você pode pensar também, e provavelmente as Perséfones aí que estão se identificando, ficam falando mal de Hades, mas gente, Hades é um processo que a Perséfone, a Coré, precisa passar. Porque justamente por essa simbiose muito forte com a mãe, se ela não passa por isso, ela vai ser sempre a menininha, ela não vai ter força. Ela precisa realmente conhecer Hades. E cortar esse vínculo tão forte com a mãe. Ela precisa entender que existe um outro vínculo. O primeiro, a gente fala até, entre aspas, o primeiro rapto, né? Porque essa primeira passagem dela para o inferno é o primeiro ato de amadurecer dela. E normalmente, quando a gente faz a conexão com a mulher Perséfone, é aquela questão do ou o primeiro casamento, ou a primeira relação, em que ela não consegue se equilibrar, porque no fundo ela ainda é um pouco menina. É um casamento que ela nem escolheu, ela foi escolhida, né? Normalmente a mulher Coré, quando está ainda na sua muito juventude, ela não tem voz ativa. Se um homem chega e
e gosta convence, dela, gosta ela vai, dela, convence ela aceita, ela vai. Tipo, ela não para assim, será que eu gosto dele? Não tem o eu aqui. É assim, o externo comanda as ações dela, Sim. né? E aí, depois dessa primeiro rapto, desse primeiro casamento, dessa primeira relação, desse primeiro corte, ela ainda tá machucada, ela ainda tá, ai, mas era tão bom ali, gostoso com minha mamãe, e esse cara vem, tira de tudo de mim, eu quero voltar pra minha mamãe. Mas depois ela gosta da semente de romã. E aí que ela acaba gostando, mas ela ainda não sabe que ela gosta, ela ainda tá na dúvida entre a Coreia, a Perséfone começa a surgir, e a Coreia tá ali brigando, as duas brigam. E aí acontece uma questão que isso vem muito com toda mulher Perséfone, e é crucial para ela, a primeira descida ao inferno interno dela. A mulher Perséfone, nessa introspecção dela, nesse mundo retraído que ela tem desde criança, ela cria um mundo interno dela própria. Uhum. Então ela viaja nesses dois mundos, a realidade para ela machuca muito. Então ela volta, sempre está voltando para o interno, para esse mundo interno dela. E quando ela encara tão de frente a Hades e o inferno, né, quando a vida começa a ficar muito pesada para a mulher Perséfone, ela sai da vida dela, ela sai da realidade dela. E esse é o grande perigo, que ela começa num processo de depressão, de vitimização, e até como de problemas que podem ser até psicológicos, patológicos mais sérios. Tá? Então, a mulher Perséfone, essa descida ao inferno, quer dizer, o encontro com a sua própria sombra, entender esse eu interior dela é importante. Sim. É quase que um mal necessário, entre aspas, ela se deparar com essa realidade, levar esse choque. Só que o choque para ela não é uma dor que ela vai conseguir pôr no externo, é uma dor que ela vai entrar nesse interno dela, então vira uma depressão. Se ela tá num ambiente saudável, vamos dizer assim, ela consegue passar por todo esse processo, porque ela tem dentro dela esse poder. Esse poder é dela, ela precisa ativar, que é encontrar as próprias sombras, sentir essa dor e conseguir se levantar dela, né? Levantar das cinzas. Quando ela faz esse processo de forma consciente, de voltar para a mãe, mas depois descer para Hades, Aceitar porque que quer, aceitando, querendo, né? Que é a mulher que decide fazer algo e vai e faz sozinha, independente, né? E vai até o fim. Essa é a mulher aí que conseguiu realmente passar por todos os processos de transformação da Perséfone. Ela fala, ela aceita ser a rainha do mundo avernal, que aí Sim. ela vira a grande rainha Perséfone. Porque ela encara a dor dela e entra dá um mergulho interno dela e aceita a condição dela, aceita que o Hades, apesar de ela achar que quando ela vai ver, ela gosta daquilo. Ela comeu Sim. porque ela aceitou. Isso mostra porque na hora que ele vai falar da romã, se perguntar da romã, ele não impõe, ela aceita a romã dele. Sim, né? sim. E aí ela Hades entende gosta isso dela, e gosta de dela. Perséfone. Realmente ama Ela é Perséfone. amada por ele. E aí ela começa a entender que o mundo além da mãe é maior e que ela tem um poder interno que é diferente dos outros, porque ela vive num mundo totalmente diferente, ela vive no submundo. Ela não é rainha no mundo, não é uma Hera, não é uma Deméter, ela tá ali no submundo, mas nesse submundo ela começa a reconhecer o poder dela. É aí que a mulher levanta da depressão, é aí que ela consegue entender essa própria esquisitice interna, vamos uma dizer mulher assim. que se identifica muito com Perséfone também é uma mulher que tem uma espiritualidade muito grande, um contato com uma sensibilidade. Não lúdico, psíquico. Ela consegue entender, ela consegue ir para o inconsciente. Inconsciente, ela é exato. inconsciente, ela tem uma transcendência. Ela transita muito bem por esse mundo. E quando ela aprende a descer o seu inferno e depois a subir,
ela aprende a fazer esse caminho e consegue auxiliar pessoas nesse caminho. Então aí também aparece uma grande terapeuta, Sim, grandes médiums, intuitivos e pessoas que conseguem trabalhar. Ela consegue entender a loucura do outro, ela consegue entender a loucura entre aspas, né? Ela consegue entender o mundo interno do outro, porque ela conseguiu entender o dela. Ela já passou por isso. E ela é a rainha do mundo avernal, né? A rainha do inferno. Então, esse poder de Perséfone, ela precisa transcender ela mesma, né? Falar nisso, sentido. Como são os relacionamentos, né, de Perséfone? Basicamente tem 3 tipos. Né? De homens que são atraídos por Coré ou Perséfone. Ou vai ser um homem tão jovem quanto ela, e eles vão crescer juntos, se descobrindo, né? É a mesma inocência inicial da Coré, ele também tem essa inocência e eles conseguem conversar essa mesma linguagem se descobrindo. Ou vai ser o malandro, que eu acho que está muito bem representado no filme Titanic, Leonardo DiCaprio ali. Que a Kate, né, ela tem toda aquela sensibilidade, aquela coisa, se encanta com aquele homem que parece que vai direcionar a vida e ela não tem aquele controle, ela vive num mundinho ali. E ele se encanta com a inocência dela, ela é muito Coré ali. Sim. Né? E o terceiro tipo de homem é um homem mais velho, mais maduro. Na verdade é um homem que ele quer dominar, né? Ele quer alguém que seja o submisso dele, que pareça que ele consiga ter uma superioridade. Então, normalmente um homem mais velho, um homem que tem um poder maior, que domine a Coré ou a Perséfone, porque a Perséfone simplesmente não vai agredir, ele é meio vaidoso, né? Ele não vai agredir a integridade dele, o poder dele. É que se encaixa muito bem os 2 arquétipos, porque a Perséfone, ela... Lembra que ela tá sempre querendo agradar a mãe? Então ela tá sempre querendo agradar as pessoas. Então como esse homem vir e mostrar como ele quer que ela seja, ela vai ser. Sim. Né? Então são 2 arquétipos que se encaixam muito bem. Então, a mulher Perséfone, ela tem esse poder de conseguir transitar por esses 2 mundos e principalmente quando ela está plena, rainha de si, rainha do mundo avernal, ela tem a consciência que tem que estabelecer seus compromissos perante a vida. Ela consegue começar a se assumir cada vez mais, né? Assumindo as responsabilidades, assumindo assim que gosta de Hades, por exemplo. Assumindo seus compromissos e não esperando tanto que alguém ajude, que o externo que alguém venha salvá-la, não saindo desse papel de vítima, né? Sendo realmente rainha de si mesmo.